A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no 6º dia do propósito de jejum e oração. Estou buscando mais de Deus, porque tem muitas vidas a ser alcançada. Tem muitas pessoas ainda que estão com a sua mente cauterizada, estão atadas por espíritos das trevas. O mundo espiritual, ele é real. Jesus Cristo veio para libertar o cativo. Jesus Cristo, ele veio para dar vista ao cego, para dar audição ao surdo e fazer com que o mudo possa falar. Então tem castas de demônio que se vence com jejum e oração. E Deus, ele tem feito grandes obras neste lugar. Então Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E este propósito é para que ouçamos mais a voz de Deus e que nós possamos entender melhor o mundo espiritual. O mundo espiritual de Deus é real. Deus existe. Os anjos de Deus, eles existem e eles pelejam em favor do povo de Deus. E os espíritos malignos, eles existem e eles são reais. E eles andam no mundo árido e se tiver uma brecha, eles vêm e eles invadem, eles entram. Jesus Cristo, para entrar no nosso coração, nós precisamos convidá-lo. Nós somos todos criados por Deus. Eu fui criada por Deus. Você foi criado por Deus. Mas para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos reconhecer o seu único filho, Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Nós precisamos reconhecê-lo ele como nosso único e suficiente Salvador. E você que quer entregar sua vida para Jesus, reconhecer ele como seu único e suficiente Salvador, eu quero orar contigo, amém? Senhor Jesus, repete comigo. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecadora, pecador. Te peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Agora tu fala pro Senhor os teus pecados aí, porque o Senhor conhece o teu pensamento. Oh Deus, perdoa, Senhor, os pecados, Pai. Então você que quer entregar a vida para Jesus, repete comigo. Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados, eu te peço perdão. Perdoa-me, Jesus, por todos os pecados que eu cometi e que eu tenho cometido, de pensamento, de palavra, de atitude, Pai. Me perdoa, Jesus. Senhor, eu reconheço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu abro meu coração, eu entrego meu coração e eu convido Jesus para vir e fazer morada dentro do meu coração, agora e para sempre. Amém. Você que fez essa oração comigo, agora só concorda que eu vou orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Deus, por essa vida, que entregou a sua vida para Jesus agora, que reconheceu, Pai, as suas falhas e sabe que nós estamos aqui de passagem, Pai. Nossa chance de salvação, Pai, é quando nós ainda estamos vivos, Pai. Quando o nosso espírito, a nossa alma está neste corpo, Pai, que vai virar pó um dia. Então, Senhor, escreve o nome desta pessoa agora no livro da vida. Escreve o nome dela, dele, no livro da vida. E perdoa esses pecados, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu entrego agora esta pessoa que fez a oração de entrega comigo. Eu entrego nas tuas mãos. Livra esta pessoa, Pai, de continuar tropeçando. Espírito Santo, direciona ela, Pai, para buscar Jesus Cristo. Para buscar Jesus, o Jesus da Bíblia. A palavra de Deus, ela é a verdade. E nós precisamos buscar Jesus Cristo na palavra de Deus. Você que fez essa oração comigo, procure alguém que tu saiba, que tu conheça, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tu sabe que esta pessoa, ela está firme com Jesus e ela tem sido um bom testemunho,
que ela não tem sido um mau exemplo. Então, todos nós temos alguém que a gente sabe que é uma pessoa justa. E nós temos buscado de Deus os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Porque essa é a busca do nosso Deus. O nosso Deus, ele tem buscado pessoas que o adorem em espírito e verdade. Jesus, ele destrói um templo num dia, ele destrói um templo em 3 dias e ele destrói um dia e constrói em 3 dias. Então, o templo que é para ser destruído é o templo do pecado, é a nossa vida carnal, a nossa vida corrupta. Isso que tem que ser desfeito. E Jesus Cristo, ele constrói imediatamente uma nova construção. Porque o momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, ele se encarrega, o Espírito Santo, ele passa a ministrar em nós. Quando tu vai tropeçar, o Espírito Santo vai te alertar. Tu entregou a tua vida para Jesus. Tu precisa ser diferente. E eu quero estar aqui compartilhando uma palavra que está aqui em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28. Aqui fala que Salomão julga a causa de 2 mulheres. Salomão é um homem, Salomão era filho do rei Davi, um homem de muita sabedoria, porque Deus disse, pede o que quiser e eu te darei, e ele pediu sabedoria. Então, o Salomão era um homem de muita sabedoria, e ele teve que julgar uma causa de 2 mulheres, e essas 2 mulheres chegaram até Jesus. Então, grava aí ou escreve aí no teu celular ou na tua agenda, 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28, a causa dessas 2 mulheres. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres, ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. E estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele, e levantou-se à meia-noite, e me tirou meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Versículo 21. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Aleluia. Versículo 22. Então disse a mulher, não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse, não, por certo o morto é o teu filho, o meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Versículo 23. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz, não, por certo, o morto é o teu filho, e o meu filho o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, divide em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhes enterneceu por seu filho. E disse, ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo.
e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja dividido antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Todo o povo viu a atitude do rei, esta estratégia do rei com a briga das duas mulheres, porque as duas mulheres eram prostitutas e elas moravam numa casa só, somente as duas. Uma teve um filho e após 5 dias a outra teve o filho. E elas ambas dormindo, uma deitou-se por cima do filho e o filho morreu sufocado. A outra não aconteceu nada com o filho dela. Ela era mais cuidadosa. Prostituta, muitas vezes, elas estão bêbadas, elas se jogam e algumas se preocupam com os filhos, mas nem todas. Provavelmente essa que deitou-se por cima do filho pode que fosse um acidente, que ninguém está livre, mas possa também que seja um descuido. Mas o rei Salomão, com a sua sabedoria, e estas duas mulheres chegaram, quando aquela mãe acordou, vendo que o filho estava morto, sendo que ela deitou e o filho estava vivo, e ela conhecia o filho dela, porque o filhinho dela nasceu quando a outra ganhou o filho 5 dias depois. Jesus, ele é fiel e justo para defender a causa do justo. E o rei Salomão, ele disse: traga-me uma espada e eu divido no meio o filho vivo e dou uma parte para um e para outra, para que não haja briga. Aquela que era a mãe verdadeira, a mãe biológica, ela se compadeceu e ela disse: não, Senhor, de maneira nenhuma mate a criança. Dê a ela, mas poupe sua vida. A mãe verdadeira, ela se compadeceu, ela preferiu ficar sem o filho do que ver o seu filho morto. Já a outra, que agiu de uma forma corrupta, de uma forma enganadora, sendo usada pelo próprio diabo, a outra, ela disse: Senhor, parta no meio, que não seja nem meu nem dela. Porque ela já tinha perdido o filho dela. E ela queria aquele outro filho para esconder a culpa dela. Porque provavelmente não foi simplesmente um descuido. Provavelmente aquela mulher, ela agiu de uma forma mal, mas depois ela arrependeu-se. Provavelmente ela arrependeu-se do que fez. Mas a palavra diz que ela deitou-se por cima do filho dormindo. Então, se foi dormindo, não foi de propósito, foi um acidente. Então, quando acontece um acidente, aconteceu o acidente, mas ela usou de mau pensamento e pegou o filho dela morto e colocou no seio da outra, que tinha o filho vivo, e tomou o filho vivo da outra. Então, aquela mulher, ela agiu de uma forma muito errada e o rei julgou aquela causa. Então, essa palavra eu quero deixar para ti como reflexão, para que tenhamos sabedoria de Deus para julgar as causas do justo. A mulher justa, a mãe verdadeira, foi a mãe que disse: não, Senhor, de forma alguma matarás, entregue a ela. E aí o rei disse: entregue esta criança para esta mãe, porque ela é a mãe verdadeira. O rei Salomão teve o entendimento e o discernimento e a sabedoria de que a mãe verdadeira é a que se compadeceu. Então foi entregue o filho para a mãe verdadeira e ela pôde se alegrar na presença de Deus
tendo o seu filhinho. Então Deus, ele é justo e ele usa pessoas justas para fazer justiça. Então a justiça de Deus, ela não falha. E o homem corrupto, o homem que jaz no maligno, ele não está nem aí para a vida do próximo. Aquela mulher injusta que tomou o filho da amiga, da colega, porque elas moravam na mesma casa, as duas enfrentavam as mesmas situações, porque as duas eram prostitutas. Porque aqui no versículo 2 diz, ó, e disse-lhe uma das mulheres, ah, Senhor meu, não, o versículo 16, então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Então essas duas mulheres prostitutas, elas moravam na mesma casa, então elas tinham a mesma profissão, elas se prostituíam. Mas uma delas tinha um bom coração e a outra tinha um mau coração. Uma se compadeceu e a outra não. Então eu quero dizer para ti, o que nós tiramos desta palavra? Nós tiramos desta palavra que o amor é o que vence. Porque é melhor tu ter o teu filho vivo fora dos teus braços do que tu ver o teu filho morto, cortado no meio e tu ficar sem o teu filho. A mãe verdadeira é a que se compadeceu. E como o rei Salomão usou a sabedoria de Deus, todo o povo ficou sabendo deste dito, todo o povo ficou sabendo desta causa e viram que o rei Salomão, ele julgou a causa com sabedoria e a mãe verdadeira ficou com seu bebê vivo. Então Deus, ele é poderoso. Esta causa foi a causa de duas crianças, mas quantas causas existem que tem a testemunha falsa e a testemunha verdadeira? Eu quero dizer para ti que a verdade, ela vence. Quando nós nos compadecemos, quando nós cremos, a causa do justo, ela prevalece e as trevas não podem tocá-la. Aquela mulher que pegou o seu filho morto, porque ela dormindo, a criança morreu sufocada. A criança morreu sufocada porque ela deitou por cima da criança. A criança ficou sem ar, sem respirar e morreu. Mas ela tinha um coração perverso, uma mente totalmente contaminada e um coração ruim, porque ela perdeu o filho dela. Mas o que ela tinha que fazer? Ela tinha que chamar a amiga e conversar, e contar o que aconteceu e chorar na presença de Deus. Chorar na presença de Deus, buscar Deus, quem sabe até Deus não poderia ressuscitar essa criança. Jesus Cristo, ele pode ressuscitar. Ele poderia ter ressuscitado o morto. Se a gente não sabe, mas essa criança estava morta e ela não usou de compaixão. Ela quis roubar, trocar, pegar a criança da outra mulher, da sua colega que morava na mesma casa. Porque uma amiga dessa não se precisa ter doado. Que quem tem uma amiga para morar na mesma casa como esta, não precisa de inimigo. Porque ela preferia que partisse o filho vivo, que nenhuma ficasse com o filho, do que entregar para ela. Mas a mãe verdadeira, ela se compadeceu e disse, Senhor, não faça isso de maneira alguma, entrega para ela. E o rei, então, entregou a criança, disse, pega a criança, entrega para essa. E se compadeceu, porque ela é a mãe verdadeira. Então, Deus tem nos chamado para sermos verdadeiros em Cristo Jesus. Deus, ele é a verdade. Ele tem chamado nós para andar na verdade. A mentira não vem de Deus. A mentira engana. Mas Deus, o Deus da verdade, tudo ele traz para a luz. Eu quero orar contigo, que está sendo injustiçado em alguma área da tua vida. Eu quero orar contigo para que venha para a luz a verdade. Amém? Senhor Deus e Pai, eu clamo o poder que há no sangue de Jesus. Eu coloco agora diante de ti, Pai, este irmão, esta irmã, este homem, esta mulher, este jovem.
esta pessoa, Deus, que está sendo injustiçada. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, traz a luz, porque a verdade, Pai, vem para a luz. Então, Senhor, que esta causa seja julgada, Pai, com justiça. Assim, Deus, como o rei Salomão, julgou aquela causa, Pai, com justiça. Que a causa deste homem e desta mulher venha ser julgada com justiça. E eu profetizo na tua vida a justiça de Deus. Eu profetizo no teu casamento a justiça de Deus. Eu profetizo no teu trabalho a justiça de Deus. Eu profetizo na tua igreja, no teu ministério, a justiça de Deus. Deus é juiz e justiça nos céus e na terra. Nada fica impune aos olhos de Deus. Nada fica encoberto. Então, no nome de Jesus eu oro e confio em Deus. E eu entrego nas mãos do Senhor esta causa que tu está enfrentando. E creia que Jesus Cristo, Ele é o advogado das causas perdidas. Aquela mulher, vendo que o filho dela estava morto, ela quis enganar a outra, mas aquela mulher se compadeceu e ela ganhou a causa, ficou com seus filhinhos. Então não importa qual seja a tua causa, creia, não importa o que levantaram contra ti, calúnia, o que foi, não importa. Jesus Cristo é justo e Ele vai usar alguém que pratique a justiça para defender a tua causa, amém? Então eu quero deixar esta palavra contigo e que tu seja abençoado no nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esta palavra, que esta palavra, Senhor, venha gerar fruto, Pai, fruto que venha permanecer. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida e eu abençoo a tua casa. Você que não é inscrita neste canal, te inscreve neste canal, peça para os seus amigos se inscrever, curte, compartilhe. Vamos juntos semear o reino de Deus. E eu te convido para vir fazer parte deste ministério, Ministério Profético Tempo da Humildade. Nós aqui, nós aprendemos juntos uns com os outros. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aqui é como um hospital, aqui é um lugar aonde vêm e se refugiam as pessoas que precisam de um aconselhamento, que precisam de uma oração. 2 vezes semanalmente, terças e quarta-feira, da 1h30 às 20 horas. Eu trabalho na área do aconselhamento. Ligue e agende o seu horário comigo, mas eu só atendo pessoas conhecidas ou recomendado por alguém que eu conheço e eu vou ligar para confirmar, amém? E todos os domingos, às 9h30 da manhã, nós temos um culto abençoado. O Espírito Santo é que conduz este culto. Então você que está precisando de ouvir a voz de Deus, você que está precisando da intervenção de Deus na tua vida, em alguma área, alguma causa, venha buscar Jesus. Venha buscar Jesus aqui na Rua Tarumã, número 689, bairro São Jerônimo, parada 71, Gravataí. Venha fazer parte deste ministério e buscar a tua bênção, amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. De 15 em 15 dias, na sexta-feira, nós temos culto às 20 horas. E de 15 em 15 dias, nós temos reunião de mulheres às 18 horas na segunda-feira. Me acompanhe nas redes sociais, meu canal no YouTube, Missionária Luísa Jussara. Me acompanhe e compartilhe e vamos junto semear o reino de Deus, amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Eu profetizo o melhor dia da tua vida, que hoje tu possa receber o sobrenatural de Deus, aquilo que tu muito estava almejando, que venha ser tocado hoje, que tu venha receber a tua bênção que há tanto tempo tu espera. No nome de Jesus, escreva-te ali nos comentários, dê o teu testemunho que Deus tem feito na tua vida, porque nós precisamos testemunhar, porque Deus, Ele está fazendo grandes obras e grandes maravilhas.
Eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu esposo, a tua esposa, teus filhos, eu abençoo a tua parentela, aqueles que se enxertaram, eu abençoo em nome de Jesus, profetizo cura, profetizo libertação e eu te abençoo no nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, até amanhã se Deus quiser.